Programação, presta atenção. Agora sim a gente vai falar de saúde. Porque só nesse ano o Brasil já registrou mais de 360 mil casos de dengue. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de acordo com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, o surto da doença no país, para se ter ideia, faz parte de um grande aumento em escala global. E para nos aconselhar sobre os cuidados que devemos ter, tirar as nossas dúvidas, né? A gente está sempre aqui para isso. A gente convidou uma especialista, a médica infectologista, a doutora Mariela Comet, ela que está sempre nos ajudando, nos aconselhando a como se prevenir. Eu acho que a prevenção é o caminho e já que a gente tem essa possibilidade, por que não, né, gente? Muito boa tarde, doutora, bem-vinda. Olá, boa tarde. É sempre muito bom receber um convite nesse programa tão especial. Nós que agradecemos. Um feliz 2024, não nos vimos ainda nesse ano, né? Mas, doutora, tem alguma explicação, assim, para esse aumento mundial de casos de dengue? Na verdade, a gente tem que lembrar que essa época a gente tem bastante chuva e a dengue é uma doença que ela faz o seu círculo, né, de doença através do mosquito. Sim. Então, todas as vezes que a gente tem períodos de chuva onde possam empoçar água, onde a gente tem acúmulo de água parada, seja aí em locais dentro de casa ou no próprio trabalho, você tem o ciclo da doença completando-se. Sim. Você tem larvas de mosquito, você tem mais pernilongo comum e você tem mais o Aedes aegypti, que é o mosquito, que ele faz parte do ciclo da doença. Então é muito importante que a gente haja nesse ciclo de uma forma preventiva a não deixar que ele complete ali, que as larvas se proliferem nessa água parada. E aí quando a gente fala de prevenção, né, dá sim pra gente ter um cuidado redobrado, especialmente nesse período, já que a gente já sabe, né, que vem chuva, que tem ter um cuidado maior, dá como prevenir, né, porque se a gente evita o acúmulo de água, a gente já tá fazendo uma boa parte aí, né, de um processo que é impedir que haja aí a proliferação do mosquito, né? Não custa caro, né? Não a gente tem atenção, diferente do custo que era utilizar uma máscara de forma preventiva, a atenção da gente nos imóveis, onde a gente está, é pouca coisa. Essa semana mesmo eu estava falando com a menina que trabalha lá em casa. Sim. Os brinquedinhos do Theo ficam espalhados pelo quintal. Sim. Choveu, e aí eu fui lá fora. Quando eu vi, tinha larva de mosquito 24 horas depois de um brinquedinho parado dentro de casa. Então parece uma coisa tão boba, mas a gente precisa. Tampinha de garrafa, brinquedos de criança, a gente gosta de ir pra piscina, na praia, lava aqueles brinquedinhos, eles podem juntar água. Então esse olhar preventivo, e às vezes a gente fala, foi no vizinho. Sim. Foi em algum outro lugar. E às vezes é dentro de casa. Dentro de casa e não imagina, né? Num ato simples como esse, de observar até num brinquedo, como foi citado aqui, né? Porque muitas vezes a gente também, de tanto tá ouvindo, olha, quando você coloca numa planta, né? Ou na caixa d'água, então a gente já tem aquele olhar para aqueles determinados locais e às vezes esquece que o acúmulo de água pode acontecer em qualquer local, né? Os pratinhos de planta são locais onde a gente acaba colocando a água, ele escorre e também tem acúmulo. Outra coisa importante da prevenção, Jaque, é o repelente. Sim. Ele tem que ser item obrigatório da gente. A gente não começou a habituar-se a usar protetor solar, o repelente precisa vir depois do protetor solar. Passou hidratante, passou protetor solar, o repelente tem que ser item obrigatório da gente. Essa dica. A gente que tem pelo menos uma frestinha de perna para fora, que usa uma saia, a gente não pode sair de casa sem repelente. Ah, que legal. Gente, excelente dica essa, né? Doutora, agora que foi citado aí o repelente, né? Eu até quero saber se existe uma explicação, não, né? Sei se tem, mas tem pessoas que dizem, nossa, eu cheguei aqui, nossa, os mosquitos estão todos em cima de mim. Aí já tem gente que tá do lado e não sente o mosquito, né? Quem passa o repelente, ela passa esperando que ela vá em algum lugar onde tem algum risco ou mosquito. Então, acaba que você tem a sensação de que você está sendo picada, mas é porque você passa em qualquer lugar para ir repelente. Não, você passa, eu vou para uma fazenda. Exatamente. Vou para algum lugar. Antigamente a gente tinha algumas restrições, hoje não. A gente tem que usar repelente em qualquer lugar. Inclusive em casa. Inclusive em casa. Perfeito. E o Ministério da Saúde liberou imunizante, né, que ficou aí conhecido como o Qdenga, que foi aprovado pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa. No entanto, Sergipe ainda não atende os critérios para receber essas vacinas, né? E aí eu queria que a senhora explicasse um pouquinho que
critérios são esses? A dengue é uma doença que tinha uma vacina muito ruim. Era uma vacina que você precisava testar o paciente, saber se ele tinha tido contato com a dengue para poder ser vacinado. Sim. Então é uma vacina que não foi, que não pegou, porque tinha um custo operacional muito grande dessa testagem. Aí o Brasil regulamentou a Qdenga, que é uma vacina que tem 2 doses com intervalo aí de 3 meses entre as doses. Só que ela está sendo ainda produzida em larga escala. Sim. E diferente da outra, você não precisa ter tido contato com a dengue. Você pode utilizar essa vacina independente de ter sorologia positiva ou não de contato. E aí, nessa produção necessária, porque o Brasil, o Sistema Único de Saúde, ele é muito robusto, ele distribui para uma grande quantidade de pessoas. E eles viram que não iam conseguir produzir nessa larga escala antes desse pré-verão, desse final de verão, me desculpe, que é uma época mais chuvosa. Então, o que aconteceu? Tiveram que fazer critérios para poder receber. Ela é uma vacina que pode ser na bula, prescrita para pacientes de 4 a 60 anos. Certo. Mas o Brasil não conseguiu produzir isso, não conseguiu fazer essa compra, então está liberada para pessoas de 10 a 14 anos, que são crianças e adolescentes que têm maior risco de gravidade. Sim. Então eles escolheram essa faixa etária, Perfeito. Embora não deu para o Brasil todo. E ainda escolheram cidades que tinham mais do que 100 mil habitantes e que tinham maior incidência de gravidade de dengue. Então tem critérios e critérios. Mas a vacina é liberada e pode ser paga para qualquer pessoa entre 4 e 60 anos que não tenha problema de imunidade e que não esteja gestante. Ah, sim. Isso é importante, quer dizer que nem gestante, nem quem tem problema de imunidade, porque ela baixa ainda mais a imunidade, é isso? Não, na verdade é porque ela é uma vacina de vírus vivo atenuado. Então precisa ter uma orientação médica. Sim. É lógico que pessoas que têm problema de imunidade não têm uma contraindicação absoluta, mas ela precisa estar no seu melhor momento. Por exemplo, paciente oncológico. Tem contraindicação? Existem contraindicações relativas, não absolutas. Perfeito. O oncologista vai saber qual é a melhor época para poder esse paciente receber esse imunizante. Maravilha. No caso, né, do diagnóstico da doença, o que devemos fazer? A dengue é uma virose, né, causada por um vírus, e ela pode ter os mesmos sintomas que a maioria das viroses que a gente conhece. Inclusive, a gente tem relatos de pacientes que têm síndrome gripal associada à dengue. Então pode ter até 2 coisas juntas e passar despercebido. Então o que a gente precisa estar atento? Dor no corpo, dor no fundo do olho, dor de cabeça, dores nas articulações, vermelhidão no corpo, pode ser qualquer coisa. Covid, dengue, chikungunya, nesse primeiro momento é difícil você saber, uma gripe, então inicie usando medicamentos que não há contraindicação em nenhuma doença. Então evite o uso de corticoide nos primeiros dias, evite o uso de anti-inflamatórios como o diclofenaco, ibuprofeno, AS, que é o ácido acetil salicílico. Então utilize, se você for usar, o dipirona e o paracetamol. Piorou, teve algum sinal ou sintoma de gravidade, que é agitação, sonolência, falta de ar, né? Sempre é bom lembrar, dores abdominais fortes, vômito e diarreia que não melhoram, deve procurar uma unidade de saúde. Perfeito. E a gente, né, no caso da Covid, por exemplo, tinha um kit, né, que era um kit de testagem. Nesse caso, tem algum kit de testagem para dengue? Existe. No pronto-socorro, se você tiver até o 3º dia de início dos sintomas, tem um teste que chama NS1, que se ele vier positivo, a gente fecha o diagnóstico. Passou do 3º dia, ele já não é mais eficaz, porque você tem uma queda do que ele é testado no sangue. Aí você tem que esperar depois de 7 a 10 dias para fazer a sorologia, como era antigamente, né, da Covid, e saber se você teve a presença ou não, aí o contato ou não, se aquilo que você estava sentindo era dengue ou não. Mas eu digo para as pessoas, elas se apegam muito em diagnóstico. A gente tem que tratar de forma sindrômica, ou seja, quais são os sintomas, quais são os sinais de gravidade, eu preciso ter atenção a isso muito mais do que um resultado de exame. Isso é muito importante, né? E também eu quero saber sobre quem já teve dengue, né? Ah, eu já tive dengue, eu posso pegar novamente? Eu tenho a possibilidade de pegar com maior gravidade, caso eu já tenha tido? Antigamente tinha essa história de dengue hemorrágica. Isso, né? Peguei já e depois veio mais forte, né? Hoje a gente sabe que são 4 subtipos, sorotipos circulando, 1, 2, 3 e 4.
O que tem maior chance de gravidade é o sorotipo tipo 2, então é por isso que em alguns locais onde ele é mais prevalente, as vacinas foram direcionadas para esses locais, porque tem o maior risco de extravasamento de plasma e de queda, consumo de plaquetas, e por isso então os sangramentos. Na verdade, hoje não existe mais esse termo dengue hemorrágica, a gente tem dengue com sinais de gravidade e choque pela dengue. Então, esse termo não é muito verdadeiro, isso confundiu muito a cabeça das pessoas. E sim, você pode ter 4 vezes dengue, porque são 4 sorotipos diferentes que nenhum tem proteção adicional para o outro. Certo. Doutora, dengue e chikungunya se confundem também, né? Sintomas são parecidíssimos. São 2 arboviroses, né? Que é uma doença viral pelo mesmo parente, são parentes virais. E aí você tem uma que é uma doença mais aguda e que tem maior letalidade, ou seja, mata mais que a dengue, ela tem maior risco de matar. E nós temos uma que é uma doença que pode ficar, pode se manifestar de forma aguda, mas ela é mais arrastada, ela é uma doença crônica. O paciente fica com meses, até anos de muita dor e até incapacitado. Chikungunya, para quem não sabe, é um termo que chama andar curvado. Então essa é a tradução desse termo numa língua que eu não me lembro agora, mas é andar curvado. A paciente fica com tanta dor nas articulações, na coluna, que ele curva, anda devagarzinho por dias, meses e até anos. Eu tenho paciente que tem anos e a gente tem dificuldade de controlar essas dores. Nossa, doutora, quero agradecer, como sempre, muito prestativa, né? E a gente faz questão de convidá-la como uma das maiores referências aqui do nosso estado. Eu tenho um orgulho, né? Todas as vezes que a gente pede, ela está aqui, porque eu fico feliz de tê-la em nosso estado, né? E como uma profissional gabaritada, dedicada, né? E sempre prestando aí auxílio a todos nós, porque são informações valiosas, né? Então, essa luta é nossa, viu, gente? A luta contra a dengue. Eu gostaria que a senhora, né, deixasse aí alguma mensagem para todos que estão nos acompanhando neste momento, como um alerta mesmo. Eu agradeço as palavras e eu tenho certeza que quem está em casa vai ficar um pouco mais atento a coisas simples que você pode modificar no seu dia a dia que podem impactar na saúde, na sua saúde, na saúde das pessoas que você ama, que é ficar atento à vacinação quando ela chegar, usar o repelente e cuidar do ambiente em que você vive para que a gente não tenha água parada. Verdade. Mais uma vez, muito obrigada.